Na reta final do primeiro turno, Ciro Gomes diz que Lula e Bolsonaro querem silenciá-lo. O candidato também faz outras declarações que poderiam soar exageradas ou dramáticas. E o partido dele, o que acha? Muito bem. O PDT, o que tem a dizer a respeito da candidatura do Ciro Gomes? A gente já trouxe aqui informações a respeito de determinados quadros históricos do partido que se dizem insatisfeitos, né, Ana? Só que aí, esses quadros históricos, dizendo aí o que pensam, assim, tão livremente, nem sempre estão na cúpula do partido, né? Até porque se tivessem, aí a vontade deles é a que estava valendo. E a cúpula do partido, o que tem a dizer a respeito da candidatura, dos rumos que ela tomou e, sobretudo, dos resultados que essa campanha conquistou ou não conquistou? Na CNN, tem apuração a respeito. Fala um pouco sobre como está batendo na cúpula do PDT. Eles decidiram abraçar, assim, essa mágoa do Ciro, pelo menos foi a impressão que você teve conversando com esse time hoje? Foi, Dani. A cúpula lá do PDT, a turma que está junto com ele na campanha, que não abriu mão de estar com o Ciro nessa reta final, abraçou esse discurso, abraçou a ideia. Inclusive, me foi citado esse termo de que o Ciro está sendo vítima de violência política e a ideia é de colar nessa reta final da campanha. Pô, aí é sacanagem, né? Quando eu penso no que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, você usar esse... Pô, sei lá, né? Diminui a gravidade, banaliza o termo, sei lá, vamos ouvir. Essa visão de que o Ciro é alguém que está sendo silenciado pelo Lula e pelo Bolsonaro e pelo que o Ciro e os seus apoiadores mais próximos chamam de o sistema, tentar vender o Ciro como um candidato antissistema, que foi uma lógica que o presidente Jair Bolsonaro, mesmo com tantos anos de Câmara dos Deputados e família na política, conseguiu vender e vencer em 2018. O Ciro, com sua vasta trajetória também na política, agora está tentando vender essa imagem de o cara que o sistema não quer deixar falar, né? Alguém que tem propostas que vão contra esse sistema. O discurso que ele fez hoje para, há 6 dias da eleição, reafirmar essa necessidade de se reafirmar candidato, isso acabou pegando mal para alguns pedetistas que já um pouco desembarcaram da candidatura do Ciro, no sentido do seguinte: olha, se há 6 dias para a eleição o cara precisa dizer que é candidato, é sinal de que a campanha até aqui ela não funcionou. Mas a lógica que o Ciro adotou ao longo de toda a campanha, ela se manterá nessa reta final, que é a ideia de apresentar Lula e Bolsonaro como faces de uma mesma moeda. Está circulando desde ontem um vídeo que está sendo bastante, inclusive, criticado por algumas pessoas do PT, por exemplo, que compara Lula a Bolsonaro falando em bolsoplanismo e luloplanismo, né? Uma ideia ali de brincar com o tema do terraplanismo, que, enfim, se tornou uma discussão nos últimos anos no Brasil por conta de alguns setores, e a ideia o Ciro apresenta essa peça, apresenta Lula e Bolsonaro como líderes de... Eu gosto da delicadeza, Ana, do homem de terno e gravata comentando no canal de notícia, Ana. O terraplanismo se tornou uma discussão no Brasil em função de alguns setores, Ana. Ele não disse olavismo, ele não disse direita maluca, Ana, são alguns setores. Muito elegante, gostei. Aceita. Só que o que está pegando para uma parte dos petistas que estão criticando esse vídeo é uma estética que está sendo usada, que emula um pouco do que um certo movimento de direita alternativa dos Estados Unidos e também do Brasil faz já há alguns anos. Essa estética do vídeo que está pegando bastante e está sendo usada por parte do PT. Por parte do PT não, né? Do PDT, houve uma confusão. Ele se refere a uma estética chamada de Vaporwave ou Flashwave, que aqui é importante salientar, tá? Ela não nasce na direita maluca, que a direita maluca, assim, para fins estéticos é difícil, né? Não cria muita coisa. Ela é apropriada, ela é roubada pela direita maluca, sacou? Então, assim, se você for atrás, você vai achar até vídeo nosso aqui, que faz referência a essa estética, mas lá por 2017, antes dos maluquinhos aí, dos Abu Blebles, ficarem todos flashwave, né?
para colocar o Ciro como linha auxiliar do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso tudo é o que dizem as pessoas que estão criticando o Ciro no core ali da campanha, no coração da campanha, é essa conversa do Ciro como alguém que é vítima do sistema, vítima de violência política, que se tenta calar ou pela burocracia estatal do presidente Jair Bolsonaro ou pela máquina do PT. Essa é a narrativa que a campanha do Ciro vai vender nessa reta final. Bom, estão colocadas ali as informações, Ana, da CNN. Vamos tratar dessa concessão estética que o Ciro Gomes fez para a direita maluca, Ana. É um comercial, ele mencionou ali, né, que fala aí do bolsoplanismo, meu Deus do céu, do bolsoplanismo e do lulaplanismo, né? Uma coisa assim. E a estética realmente, Ana, ela se enquadra aí no flash wave, no vaporwave. Vou pôr na tela aqui enquanto a gente conversa, né? Tá aí, é disso que a gente está falando, né? Usa muito esses tons assim, de roxo para azul, degradê, etc e tal, né? Mas, Ana, não é a primeira concessão estética que ele faz. Lá atrás, ele já estava usando um verde e amarelo. Aí eu lembro de um comercial assim que ele fala da Constituição e da Bíblia. Quem viu esse? Né? Ali tem concessões 1000 do campo estético aí para a direita maluca. Esse aí é só mais um, Ana. Dura é concessão mesmo no programa, nas alianças. Né? E aí também não sei o que a gente poderia dizer, doutora. Realmente, assim, claro, é uma questão a ser comentada, a estética fashion wave, assim, né, dessa peça, assim, de campanha, claro, né, deve se comentar, mas de fato não é o primeiro aceno, e não é só na estética, também é na retórica, então essas coisas andam juntas, então não é assim, vocês estão pegando uma peça de campanha do Ciro Gomes e apontando isso porque calhou dela usar uma estética vaporwave, né, enfim, que se identifica muito, né, com a direita maluca e que enfim, vem se apropriando dessa estética. Aliás, eu fico indignadíssima porque eu achava muito bonitinha essa estética, mas não dá para usar, né? Porque ela foi totalmente cooptada aí. Mas não é isso, né? Não se trata de uma peça de campanha, não é um dado retirado isolado. Desculpa, deu um soluço. Aí eu fico tomando coca durante. Não é um dado pegado isolado. É todo um contínuo, né, do discurso da campanha do Ciro Gomes. Obrigada, Rafael, você foi bem mais conciso do que eu aí, né? Uma estética também muito ligada ao QAnon, a esse tipo de conspiracionismo abublebe, assim, né? E tem uma coisa... eu deixei um comentário separado aqui justamente para falar sobre isso, um comentário da Kelly aqui, né? O tom do discurso do Ciro Gomes, né, até mesmo nesse comunicado à nação que ele fez aí, é um de que ele está sendo vítima de violência política, de que, né, ele está se pondo como antissistema. E veja, tem muitas coisas para descompactar nessa percepção aí. Primeiro, de fato, eu acredito que ele está se pondo como antissistema mesmo, e não é só isso. Se pôr como antissistema, como alguém de fora da política, é exatamente o que o Bolsonaro fez para chegar até aqui, mesmo sendo absolutamente da política. Aliás, mesma coisa que vale para o Ciro Gomes, mas a lógica dessas coisas, ela não se aplica, né? Então, se vender como um político antipolítica é uma estratégia que o Bolsonaro já usou. Por que é importante apontar isso? Porque toda a campanha do Ciro Gomes, isso a gente já tinha apontado antes também, ela reproduz exatamente, ou praticamente, né, usar um termo muito exagerado, mas ela reproduz muito do teor da campanha do Bolsonaro em 2018.
2018. Então ele está emulando todos os, né, os elementos ali, inclusive esse elemento de se pôr como alguém antipolítica. Não me surpreenderia se ele voltasse numa próxima eleição fazendo isso, né, se colocando como um cara de fora da política ali. Gostei do comentário também desculpa, eu não vi o nome, Leonildo, de que Vaporwave foi sequestrada, né, mas não tem nada a ver, é um sequestro estético mesmo, né, fica difícil usar a mesma estética sem... É possível, mas é bem difícil de usar essa mesma estética sem remeter, e não acredito que seja uma... Aí sim, aí uma opinião minha, eu não acredito que seja sem querer numa peça de campanha de Ciro Gomes. Ele tem um apoio de comunicação, ele tem um publicitário que entende das coisas, não é sem querer que uma peça de comunicação sai com uma estética Vaporwave num momento que o candidato está dando ali um aceno para a direita maluca. Nem cogitem isso, se a campanha presidencial não tem amador aí, não tem coincidência, não tem amador, não tem nada disso. Não tem criança, não tem amador nisso aí não. Pelo amor de Deus.